demandas das empresas. Eu disse numa outra palestra, importante e quase o ideal seria não ter professores nesta fase. O mundo das empresas, eles querem habilidades, competências, etc. Eles vão fazer esta identificação, esta organização das ideias do que são as tarefas do profissional. Depois, e outra coisa é dizer como a escola profissional pode responder a esta tarefa. E então a mesma coisa, é dizer, vamos pegar, não vamos inventar, vamos pegar exemplos da empresa, não sei, na logística, por exemplo, bom, as professores como estágio, alunos no estágio, cada vez que se faz uma visita de um professor numa empresa, para visitar, por exemplo, alunos que estão na período de formação, nos estágios, etc. Bom, o primeiro foco do professor é dizer, bom, eu vou aproveitar para pedir, para rever os meus conhecimentos, então a vezes pedir perguntas, como isto faz, mas isto é uma nova ferramenta, não temos como funciona, etc. Primeiro, e segundo, seria que posso, cada vez, eu fiz muito isso, cada vez que se faz uma visita numa empresa, você poderia me deixar esta peça, eu gostaria destes documentos, eu gostaria de pegar, de levar estas coisas. Em geral, as empresas dizem, mas este documento é pouco confidencial. Bom, vamos colocar branco em dados críticos. Neste caso, podemos sim, ok, você pode, bom, então, e como isso que funciona o dia a dia. Então, isto é difícil a fazer do nível nacional. Podemos fazer isso um pouco, então, mas também é o dia a dia das escolas. Fortalecer estas ligações entre empresas e docentes e também, porque na verdade ao final são só alunos, as pessoas que ganham são alunos. Se estamos professores, se estamos docentes, é porque temos alunos e porque na formação profissional os alunos vão de um lado ter uma necessidade de ter conhecimentos, saberes, etc. para se integrar na sociedade, cidadania, etc. Segundo eixo, continuar a estudar se eles querem. Segundo eixo. E terceiro eixo, que é o maior, que é se empregar. Então, para se empregar, é necessário esta ligação forte, que é uma ligação de dia a dia. Mas você sabe disso, quando você fala com alunos, se você só colocar exemplos teóricos, eles dirão, mas cada vez que se fala de uma pequena anedótica na empresa, lá, é uma realidade. Então, é dizer que também faz parte da evasão. Cada vez que uma docente fala de uma experiência e cada vez que ele vai pegar uma peça, uma modelo, um documento que vem da empresa, é uma redução da evasão nestas formações profissionais. Então, isso é muito importante. Sim. No caso, seria uma aula prática. Mas para existir essa aula prática, precisa ter uma estrutura, uma infraestrutura para essa aula prática. Sim. Então, o que acontece é que dentro destas... por exemplo, quando eu falei das diferentes níveis nas formações da logística, por exemplo, bom, se é ou da mecânica, bom, o importante é de ter, se é uma formação completamente na escola, de ter ambientes que são bem parecidas do ambiente da empresa. Por exemplo, quando eu fiz visitas aqui da escola técnica no Brasil, eu vi, e para mim foi muito estranho, documentação. Uma documentação muito bem, um lugar, né? Uma era de documentação. Lá, a documentação
é completa e com a documentação em línguas, engenharia, etc, etc. E de outro lado, pode ser a outro lado da escola, tem laboratórios, e de outro lado tem classes, tem lugares para formação teórica. Bom, mas numa empresa, todos, não se pode, a documentação, não tem numa empresa não tem uma sala de documentação. Não existe. Pois sim, bom, às vezes serviços jurídicos que têm uma concentração, bom, pode ser, mas numa empresa de produção, numa empresa de as normas, etc., que servem no dia a dia. Bom, às vezes tem normas de segurança que podem servir só uma vez por ano, então, nesse sentido, tá bom. Mas, se não, toda é a proximidade do escritório ou do lugar de atividades dos alunos. Também, cada vez que se afasta a teoria e a prática, não é bom, porque o aluno, o nosso papel na formação profissional é acompanhar os alunos entre a relação entre prática e teoria. Então, cada vez que se faz docente que faz a teoria e outro docente que se encarrega da prática, como o aluno, que é o nosso aluno, então é o nosso papel, como se podemos rezar, dizer, vamos esperar que aconteça isso, que na verdade, qual é o valor, a nossa valor agregada neste processo? De nada. E, ao contrário, para nós, é o futuro, de toda maneira, é o futuro dos professores. Não vai ser dar conteúdos, vai ser acompanhar o aluno para agregar estes vários conteúdos, para fazer ligação entre os conteúdos e para fazer a modelização e isto é o futuro papel. Bom, hoje estes conteúdos não são organizados a vezes o suficiente. Para o docente é uma revolução, claro, porque não é o ensino por conteúdos, vai ser outra coisa. Mas já estou começando e eu acho que realmente o papel é acompanhar. Não podemos dizer, mas se cada um faz o conhecimento, o aluno ele vai poder fazer as competências porque ele vai ter a capacidade de ligar todos os conteúdos. Mas não funciona. Não sei, aqui no Brasil, é certo que na França não funciona. Então, cada vez o acompanhamento, a formação por competências, é isso. E fazemos no mesmo tempo teoria e prática. Importante também é fazer teoria a partir da prática, devido ao problema de evasão, porque alunos não sabem, mas também não é só isso. A partir da prática para fazer a teoria é muito importante porque é o que acontece nas empresas. Nas empresas, no nível tecnológico, a maioria das pessoas, o que fazem, eles passam o tempo inteiro para arreglar problemas. É dizer, para ver qual é o problema, que é um problema prático, não é uma equação, não, nada a ver com isso, um problema bem prático. Eu vou dizer, bom, como posso utilizar os meus conhecimentos, a minha experiência, como posso, os meus diferentes modelos teóricos para liderar, para arreglar, para superar este problema. É isso o dia a dia das pessoas nas empresas. Então, isto precisa de uma formação. E não é fácil arreglar problemas do dia a dia, é muito difícil. Eu acho o nosso papel é dar conhecimento, porque competências sem conhecimento não tem sentido, então é uma coisa básica, mas ligar e acompanhar o aluno para arreglar problemas. E a vezes eu acho que seria melhor de esquecer tudo que se fala de mesmo, ou pior, esquecer todas as palavras de competências, habilidades, etc. e dizer, vamos imaginar uma situação como nas empresas e vamos arreglar esta sem falar de competências.
que na verdade isso é o coração e dizer como a pessoa vai liderar esses problemas nas empresas. Então, eu vi na minha geração, mas a geração do meu país, eles fizeram formações que foram boas formações. Nesta época não se falava, há 50, 30, 50 anos, não se falava de competências. E quando se vê as pessoas nas empresas, eles conseguiram fazer bom trabalho de maneira forte, de maneira como alto padrão. Então, o foco, a vantagem das competências, etc., permite de organizar o pensamento, etc. Mas o foco é qual vai ser a capacidade ao aluno para operar os seus conhecimentos dentro da empresa. É isso. Então, realmente acredito que é por isso que, ao fim, o importante é fazer esta avaliação, porque o perigo seria o que acontece. Mas eu trabalhei em outros países e eu vi a mesma coisa. Dizer que o mais difícil é avaliar por competências. Mas se não se avalia a construção, a vezes pode ser feito curricular por competências. Mas se no dia a dia, ou ao menos, não sei, 3 vezes durante o ano, se aqui não se faz avaliação por competências, eu acho que é uma perda de tempo. Se ao avaliar competência, nós estamos avaliando a capacidade de um bom desempenho em determinada ocupação profissional. Tá? Isso significa que o professor, para fazer essa avaliação dessa competência, precisaria ter essa experiência de avaliar essas capacidades lá em processos reais. É isso? Bom, mas de toda maneira, é por isso que é muito importante, mesmo em França, tivemos uma época em França onde estava necessário para os docentes fazer 2 anos ao mínimo nas empresas antes de voltar no lugar da escola. Bom, eu acho que estava uma boa época. Hoje o problema é que um aluno vai continuar estudando e depois vai diretamente voltar. Eu me encarreguei numa época de jovens de 25 anos para formar eles sobre a didática. Mas o problema é que eu vi que eles não tiveram a cultura das empresas. Cultura da empresa é dizer problema de optimização permanente, problema de prazos, problema de custos. Não podemos envisajar uma solução X sem começar também, em paralelo, a fazer estudo de custo. Não podemos comprar uma empilhadeira sem fazer uma estudo de custo. Bom, e esta cultura é difícil. Então, outro caminho possível é o que acontece. Eu acho uma correção que não é ideal, mas bom, é o que passa nas escolas hoje na França, é dizer que como as ligações fortes nas períodos de estágios de formação nas empresas, de sistema dual, etc., se compensa esta falta de formação inicial nas empresas. É um contrapeso. Cada vez que de toda maneira, você pode colocar na França, cada professor que vai visitar um aluno na empresa, eles gostam muito disso. Porque eles se confrontam com a realidade, eles vão colocar anedotas, eles vão levar documentos, vão levar exemplos, etc. Então, e faz parte do papel. Na França faz parte do papel. Então, não se pode deixar um aluno e esperar que ele vai sair com alguma coisa. Não, ele tem o papel de seguir o aluno para ver se se integra corretamente. Cada empresa tem um nível de capacidade de integrar que é diferente.
Mas o sentido geral é dizer vamos melhorar tudo isso cada vez. Quer dizer que o programa de formação de professores para a área profissional, em determinadas áreas chamadas duras ou mais industriais, deveria contemplar obrigatoriamente um estágio, uma experiência naquela área que ele vai dar aula. Sim. Então, por exemplo, hoje, não sei quantos meses são, mas, por exemplo, na minha época, as docentes tiveram a fazer, bom, eu passei para o sistema privado das empresas, mas se não, estava ao menos 3 meses de estágio para docentes na empresas. Então, Denis, por exemplo, o professor que vai dar aula na engenharia, ele tem uma outra carreira. E o professor, como disse o Aurélio, esse que vai atuar no ensino profissional, ele tem uma outra trajetória. Por isso que ele vai fazer esses 4 meses ou um estágio nas empresas. Então, esse já é um diferencial como política pública. Assim. Mas não adianta, assim, mesmo ele tendo disciplinas ou aulas que são a gente chama aqui de núcleo comum, que tem inglês, línguas, matemática, disciplinas de núcleos comuns, mas mesmo assim ele também tem que incorporar essa vivência do mundo do trabalho, das empresas, né? Então, acho que esse é o diferencial, né? Sim, claro, mas eu vi, e sobretudo você vê, por exemplo, falamos um pouco das línguas. Bom, o problema da língua é que, em geral, quando é um professor da língua, ele cada vez ele quer formar linguistas. Bom, mas no ensino profissional não tem sentido. Isso. Então, é essa a minha A questão. gente estava comentando isso com o Denis, que eu falava, ele estava me contando isso na hora do intervalo. Sei. Cada vez temos que trabalhar, temos que tirar isso, trabalhar com conteúdos, né, desenvolvendo a competência. E ele estava falando isso. E aí eu falei, bom, mas você Denis, como vê o setor produtivo? Ele exige que nossos tecnólogos falem língua estrangeira? Estava olhando. Eu dei o exemplo de língua, mas eu estou... Aí ele falava, não, é óbvio, é claro, porque nós não podemos ter aquele professor que dentro de um curso de tecnologia está achando que está formando um professor de língua, então na aula de linguística, né? Mas estou mesmo na França, não é... Bom, França, temos uma cultura da educação que é um pouco demais intelectual. E a vezes temos brigas entre professores. Eu me lembro de uma situação, temos uma formação de tecnologia, onde precisamos de uma... A ideia estava para contextualizar o inglês nos cursos. A ideia estava colocar durante só 1 hora cada semana, não é pouco, um professor de inglês conjuntamente com um professor de técnica e fazer um curso técnico em inglês. Eu fiz conversas com professores de inglês na época e alguns disseram, eu gosto muito da ideia, eu vou me mexer com isto, vai ser interessante porque os meus alunos vão gostar também e vai ser bem praticado. E outros professores que disseram, mas isto é técnica? Não, para mim é conceitual, etc. Bom, é difícil, é difícil. Mas é a mesma ideia. O problema também, o problema de quando você falou de formação dos docentes, mesmo de qualquer matemáticas, etc. E como a necessidade de ter uma experiência deles nas empresas, mesmo a França é difícil. Mesmo lá. Sim, é difícil.
difícil. Devido a esto, temos uma... bom, não posso falar muito tempo porque poderia demorar, mas temos confrontação entre várias visões da escola. Tivemos várias tentativas para fazer bacalaureat, por exemplo, bacalaureat com uma avaliação local, em vez de uma avaliação nacional. Bom, devido à nossa cultura de igualdade dos alunos, cada vez que governo tentou fazer uma evolução sobre isso, tivemos manifestações na rua, etc. Então, a França é sistema bem, com uma inércia bem forte também. Bom, eu queria só finalizar com só para ter a visão global do que acontece até o nível prático, mesmo se é muito pequeno. Aqui são competências, então aqui é um documento que faz uma avaliação do aluno. Então, não é a prova, aqui é a folha de desempenho do aluno X. Aqui se vê competências. Então, a fim da prova, o docente vai completar aqui na parte direita a partir de coisas que são estabelecidas ao nível nacional. Então, mesmo para a moda, o padrão vai ter um esquema especial para a moda, técnico de moda, e que vem do nível nacional. Competências aqui. Aqui são desempenho, então são indicadores de desempenho. E aqui, então aqui é só para uma subprova. Todas aqui as itens de desempenho. E aqui é o perfil do aluno. Não se fala de nota como sobre 10 ou 20, se fala de uma avaliação de 0 a 3. Então, 4 níveis, ele conseguiu completamente a parte da competência, ou aqui, bom, tem uma dúvida a vezes. Aqui se vê, por exemplo, que não é possível fazer uma avaliação. Ele sabe ou ele não sabe. Por exemplo, quando se fala de segurança, respeitar, não sei, a segurança da máquina, ele sabe ou não sabe. Não é a média, não tem possibilidade intermediária. Quando se fala na aeronáutica, se fala muito de ambientes limpas. Não esquecer uma chave, como aconteceu num avião Boeing uma vez, um protótipo que quase caiu. Uma chave foi esquecida na parede do avião. E esta chave caiu num sistema eletrônico, curto-circuito, fogo, falha de instrumentos, chumbo. Bom, só devido a uma pequena chave que foi esquecida. Então, o lugar numa fabricação de aviões, você deve, antes de entrar no lugar de manutenção, você deve deixar o celular, lunetas, objetos normalmente nas roupas padronizadas para fazer intervenção, não tem nenhum bolso, porque a vezes tem um objeto que pode cair. Então é muito... Bom, neste caso, não se fala de saber se ele conseguiu mais ou menos a respeitar esta regra. Não, ele respeitou ou não. Bom, etc. E depois você aqui, bom, é um perfil gráfico para avaliar o aluno. Aqui se vê também que cada critério tem um peso. Então podemos dar mais peso para alguns critérios que pensamos importantes. Então, aqui, ao fim, vai colocar uma nota para o aluno. Mas o que é importante é ver que isto é feito
dentro de uma prova que é parecida ao que acontece na empresa, de uma atividade, e que é feito por competências. As competências são conhecidas para alunos, eles sabem como eles vão ser avaliadas e quais são as competências. Eu acho que così é isso. Isso é muito interessante. Então, ao final, estou só para insistir sobre isso. Saberes, eu vou começar para a avaliação. Como é feita a avaliação? A avaliação vai passar contextualização, na verdade, de competências que utilizam saberes dentro de uma situação profissional. E se faz a avaliação como isto. Cada vez que se faz a avaliação como isto, se acerca da coerência com a profissão. Então, os saberes não são olvidos, como se diz, esquecidos. É só que os saberes vão servir para competências que vão servir para avaliar os alunos. Mas tudo isso, de toda maneira, é deixado no site. Então, currículos da formação profissional. Primeiro, uma visão global dos níveis de qualificação, o que é cada uma. O nível de técnico, não é tecnólogo, tem diferenças, quais são, porque ao final é garantir que cada tem um desempenho suficiente para as empresas. Bom, é coerente, é uma coerência com as exigências das empresas. Compartilhada com as empresas, que é muito importante. Cada vez que se afasta a formação e empresas, dizer que se não é feito de maneira conjunta, quando saem os alunos, como convencer, é muito difícil convencer as empresas que o aluno que está saindo do sistema é mais forte, mais competente que outros. Se já as empresas se implicaram desde o primeiro passo, lá é muito mais fácil, porque as empresas vão comunicar entre eles. Quando se fala de sindicatos de empresas, não sei, da química, da área de aeronáutica, etc. Se já eles são implicados nos primeiros passos, o que vai acontecer depois? Eles vão poder comunicar todas as empresas dentro do sindicato, dizendo estamos fazendo uma melhoria como a Escola X, ou como o grupo do Santa Sousa, ou Paula Sousa ou outro sistema, estamos fazendo uma renovação de uma formação. Então, em 2 anos vão sair os primeiros alunos com estas competências. Isto feito do lado dos sindicatos em direção das empresas é muito mais pesado do que tudo o que pode ser feito diretamente da escola até empresas. O peso não é o mesmo. Bom, é como na escola, o peso, a palavra, às vezes, é mais fácil, mais útil, mais eficiente entre diretamente docente que entre docente e empresa. Bom, então, é muito importante do primeiro passo ter esta adesão das empresas, porque depois o impacto é muito melhor. Bom, e também no dia a dia, se a escola, cada vez que você vai enviar alunos, que vai acompanhar alunos para visitas, etc., ou cada vez que uma empresa pode enviar um empregado dentro da escola para apresentar qual é a profissão dele, o que ele faz, etc., é muito importante também. Então, os níveis nacionais, no geral, vamos dizer, nacionais em França, aqui estadual, ou local, é muito importante. E cada vez que se pode fazer todas estas ligações, fortalecer o sistema. Baseada sobre competências, já falei disso, e avaliação através de atividade profissional. É isso.